Olá a todas e todos, sejam todas e todos muito bem-vindos nessa nossa décima primeira edição do curso de extensão em Educação Fiscal e Cidadania. Meu nome é Dão Real Pereira dos Santos e junto com a professora Maria Regina Paiva Duarte, nós somos responsáveis por esta nossa primeira aula, né? Nesse primeiro módulo, a gente vai tratar de questões mais básicas, mais gerais. E nós vamos conversar bastante no fórum, né? No fórum de debates, é ali que a gente vai aprofundar esses temas que nós estamos tratando neste primeiro módulo. Eu vou já de pronto compartilhar aqui minha tela, para a gente não perder muito tempo. Está aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, modo apresentação. Acho que vocês já devem estar, vendo no modo apresentação. Então, aqui estão todos os parceiros, vocês têm aí, é um conjunto, é uma iniciativa multi-institucional, né, esse nosso curso de cidadania. E nesse módulo nós vamos tratar de Estado, sociedade e tributação. São conceitos mais básicos e nós vamos tratar de muitas coisas aqui que a própria professora Tatiane, né, na sua aula magna, já havia antecipado, já havia apresentado a vocês. Muito importante aquela aula, né? Nós vamos, nesse módulo, tratar de Estado e sociedade, bens e serviços públicos, carga tributária, alguns conceitos gerais sobre o sistema tributário basicamente, né, a interconexão que existe, ou a conexão que existe, entre tributação e desigualdade social. Não apenas desigualdade econômica, mas também a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, fazendo esse relacionamento entre o sistema tributário e essas diversas formas, diversas facetas da desigualdade. Para iniciar esse nosso módulo, eu queria aqui resgatar uma frase do Alex de Tocqueville, que ele dizia que que o indivíduo é o pior inimigo do cidadão. De fato, ele faz aqui uma relação, né, entre o individualismo e o coletivismo, ou seja, a cidadania seria a gente se perceber como um agente social. E o individualismo é aquela situação onde a gente está em estado quase que natural, né, como a gente nasceu, individualista ao extremo. E à medida que a gente vai evoluindo dentro da nossa sociedade, então nós vamos tornando mais ou menos cidadãos. E o próprio grande mestre Paulo Freire já dizia, né, que é preciso plantar a semente da educação para colher os frutos da cidadania, ou seja, atribuindo à educação exatamente esse papel, né, de convertendo os indivíduos individualistas em indivíduos cidadãos, em pessoas ligadas, né, ao coletivo e à sociedade. Eu queria que vocês prestassem inicialmente atenção numa sequência de fotografias e em seguida eu retomo aqui, eu retorno. Eu vou ficar em silêncio enquanto passam essas fotos. O que essas imagens têm em comum, né? Essa é a pergunta que a gente faz. Depois de passar uma sequência de fotos, me perdoem os participantes que tenham alguma dificuldade visual, mas foi uma sequência de fotos com imagens de serviços públicos. É isso que elas têm em comum. São diversos serviços públicos, socorro, né? A ação dos bombeiros, a ação da polícia, a ação da saúde pública, a ação na educação, a política. São diversas fotografias que têm em comum o fato de serem serviços públicos, ou seja, bens públicos, né? Todas elas. O que mais elas têm em comum? Ora, todas elas são financiadas por recursos públicos, né? Ou seja, pela própria sociedade. A própria sociedade é que financia aqueles bens e aqueles serviços públicos. E a terceira coisa que elas têm em comum é que elas são
todos eles são serviços colocados à disposição de todos, né, de forma indiscriminada, ou seja, não interessa se a pessoa é rica ou é pobre, aqueles serviços estão à disposição delas. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, contar uma pequena história para a gente se localizar nesta questão sociedade e tributos. Imagine o seguinte, acompanhe o meu raciocínio. Uma vez uma pequena comunidade de 1000 famílias, e essa comunidade não tinha nada em comum. Cada família tinha a sua própria renda, adquiria bens e serviços de acordo com a sua capacidade. Obviamente, algumas famílias com mais renda adquiririam e poderiam adquirir mais serviços e outras menos. Provavelmente teriam famílias com muito pouca renda e que teriam grandes dificuldades. Um belo dia resolveram se organizar para melhorar as condições de vida, porque aquela assimetria de possibilidades que tinha nas famílias incomodava. Aí, então, eles resolveram estabelecer algum conjunto de serviços básicos que servisse a todos, independente da condição econômica deles. Então, eles resolveram contratar 3 médicos, 5 enfermeiros ou enfermeiras, 5 professores ou professoras, e construir uma escola para as crianças e uma praça. Assim, eles poderiam garantir, né, pelo menos as condições mínimas. Aí fizeram o levantamento de custos, afinal de contas, se eles vão adquirir essas coisas, eles precisam financiar, precisam pagar por isso. E aí, então, o custo total seria para os médicos ou médicas 10 mil por mês, o que daria 30 mil mensais, os enfermeiros 5 mil, professoras 5 mil. Esses valores aqui são hipotéticos, tá? O custo total dessa manutenção do serviço, 80 moedas por família. Mas eles tinham que construir uma escola, e para construir a escola, eles tiveram que se endividar. Era muito alto o valor, 200 mil. Então, eles fizeram em 24 vezes, que daria 8,33 moedas por família. Também a construção da praça foi financiada em 12 vezes. No total, que eles precisariam, portanto, contribuir cada família, 90 moedas por mês, e eles garantiriam, né, a construção ou a instituição, instalação desse pequeno conjunto de serviços que atenderia a todos. Veja que essa pequena sociedade nasceu com dívida, a primeira dívida pública, e aqui estão os primeiros servidores públicos. Quando foi passando o tempo, cada um pagando 90, eles resolveram fazer uma reforma tributária nessa pequena sociedade. Fizeram uma nova reunião e pensaram assim, ora, a maior parte das famílias tem renda muito baixa, tem renda de 1000, e uma pequena parte das famílias tem renda de 20 mil. Não é justo que a família com renda de 1000 e a família com renda de 20 mil paguem a mesma coisa. Então, resolveram modificar o rateio. E o rateio ficou assim, 450 moedas para a família mais rica, 180 para a família intermediária, são 200 famílias, e as 700 famílias, ao invés de pagar 90, passarão a pagar 12,86. E o percentual sobre a renda total das famílias ficou aproximadamente assim, 2,25% de impostos, de tributos, para as famílias mais ricas, 1,8% para as famílias intermediárias e 1,29% para as famílias mais pobres. Vejam que esta pequena comunidade conseguiu resolver, basicamente, resolver o problema do financiamento, tendo em vista a desigualdade econômica. Há uma desigualdade econômica ou de capacidade contributiva entre as famílias, e eles resolveram criar um método de divisão que contemplasse a capacidade contributiva de cada um. Todo mundo vai pagar, mas as pessoas vão pagar de forma diferenciada. Isso aqui é uma forma que a gente chama de progressiva, porque o mais rico vai pagar mais proporcionalmente à renda do que o mais pobre. Bom, é uma forma, me parece, justa, não é? Eu acho que vocês concordam comigo, que é uma forma justa. Talvez essas famílias mais ricas até nem concordassem tanto com esta forma, mas resolveram, através de uma Assembleia Geral, resolveram construir dessa maneira. E aí nós avançamos. O sistema fiscal, ele nos define como sociedade. Aquela pequena sociedade que é um proto-estado, é um início de um estado, multiplique isso por alguns milhões e nós temos um país.
né? Essa pequena sociedade, ela resolveu se financiar de uma forma e financiar políticas públicas para atender toda aquela comunidade. Alguns vão usar mais, né, aquelas políticas públicas, e outros vão usar menos. Mas é muito importante que a gente tenha claro o seguinte: se o sistema fiscal nos define como sociedade, a gente tem que decidir para onde nós queremos ir como sociedade. E não basta que a gente consiga identificar claramente para onde quer ir, se nós não sabemos onde estamos e o que nós somos. E aí, nessas perguntas, é extremamente importante que a gente também avalie para onde a reforma tributária vai nos levar. Eu estou colocando aqui o tema da reforma tributária porque é o tema da conjuntura. E nós não podemos fazer um curso de educação fiscal e cidadania sem tratar deste tema, e nós vamos tratar também ao longo do curso. Então, vamos ver o que nós somos e onde estamos. Nós somos um país de profundos contrastes, né? Gente morando em situação de absoluta precariedade, mas gente morando em situação de luxo e conforto, né? Gente morando na rua, gente morando nas calçadas, mas gente que é dona de verdadeiras ilhas paradisíacas, né? Gente que pode passar a vida inteira sem fazer absolutamente nada para viver. Ou seja, não precisa trabalhar um único dia sequer. Tamanha a fortuna que eles possuem, eles não precisam trabalhar, né? E tem gente vivendo assim. E tem gente que tem tanta fortuna que pode garantir esta vida para 5 gerações para frente. Em plena pandemia, o Brasil ganhou novos bilionários. É isso que nós somos. E onde nós estamos? Nós estamos entre os países mais desiguais do planeta. Nós somos um dos 7 países mais desiguais do planeta. Agora, em 2023, nós tivemos uma queda de bilionários. Éramos 51 bilionários. Éramos, não, né? Nós nem estamos nesse rol. Nós tínhamos 51 bilionários em 2022. Aliás, tínhamos 62 bilionários e passamos para 51 bilionários. Mas a fortuna aumentou, né? A fortuna desses bilionários aumentou para 160 bilhões de dólares. Ou seja, houve uma concentração ainda maior das fortunas. 160 bilhões de dólares é mais do que 800 bilhões de reais. Esse é o tamanho da fortuna de 51 pessoas. Bom, por hoje, por este vídeo, nós vamos até aqui. É tentar entender o que nós somos, onde nós estamos em termos de desigualdade social, né? E principalmente como nós vamos trabalhar a questão tributária, ou como a questão tributária contribui para esse quadro, e como ela poderia corrigir este quadro, e que nós vamos ver na sequência. Por enquanto é isso, e sigam, né, os próximos vídeos para a gente continuar este assunto. Muito obrigado.